Olá pessoal, aqui é o professor Evandro e hoje começaremos a falar sobre função modular. Para quem não viu a primeira aula, que foi uma revisão sobre módulo, eu recomendo que veja primeiro essa aula que está no link na descrição do vídeo e depois retorne para assistir a aula de função modular, que é muito importante que vocês tenham claro o conceito de módulo. Começamos então já com a definição de função modular. Seja g uma função dos reais nos reais, definimos uma função modular como sendo a função f também dos reais nos reais, que pega um x e leva em módulo da g desse x. Ou seja, f de x é igual a módulo de g de x. Assim a gente percebe que a função modular ela é nada mais nada menos que uma composição de funções. E além disso, pela definição de módulo que a gente viu na aula passada, a gente conclui que a f de x ela é igual a g de x, se g de x for maior ou igual a zero, e menos g de x, se g de x for menor do que zero. Então, para ficar mais claro essa definição, a gente vai fazer um primeiro exemplo aqui. Vamos tomar a função g de x como sendo a função identidade, né? Ou seja, g de x igual a x. Assim, a nossa função f ela vai ser f de x igual ao módulo de x, porque a gente tem aqui que f de x, pela definição, ela é igual a módulo de g de x, mas a nossa g de x ela é igual a x. Então, f de x igual a módulo de g de x é igual a f de x igual a módulo de x. Só trocando aqui dentro, né, g de x pelo x que a gente tem aqui. Olhando então para a nossa definição, a gente tem que f de x é igual a g de x se g de x for maior ou igual a zero, e menos g de x se g de x for menor do que zero. Mas nesse caso, a nossa g de x ela é igual a x. Logo, a gente vai ter que f de x é igual a x se x for maior ou igual a zero, e menos x se x for menor do que zero. Então agora a gente vai dividir a nossa função em duas partes para que a gente consiga analisar o comportamento dela. Primeiramente, vamos analisar a nossa f quando ela for igual a x, ou seja, a f de x ela vai ser igual a x se o x for maior ou igual do que zero. Assim, o domínio da nossa função ela é o conjunto dos reais positivos união com o zero. Não tem nenhum número negativo aí no nosso domínio. Agora, para desenhar o gráfico dessa função é muito simples. Vamos escolher alguns números do nosso domínio, por exemplo, o 0, o 0,5 e o 1, e vamos ver qual é o valor da função nesses pontos. Mas aí você pode me perguntar, tá, mas professor, por que você escolheu esses números? Eu poderia escolher outros números? Poderia escolher o menos 1, por exemplo? Bom, você poderia sim escolher outros números, mas não poderia escolher o menos 1, porque o menos 1 não está no domínio da nossa função. A gente não tem números negativos no domínio da nossa função. O domínio dela é os reais positivos, união com o zero. Mas seguindo aqui com esses números que eu escolhi, a nossa f, que a gente dividiu aqui nessa primeira parte, ela leva o x nele mesmo. Então, para x igual a zero, a f de x vai ser igual a zero. Para x igual a 0,5, a nossa f de 0,5 é igual a 0,5. E para x igual a 1, a nossa f de 1 é igual ao próprio 1. Agora vamos fazer o gráfico dessa nossa função. Marcamos no plano cartesiano os pontos que encontramos. Quando x for igual a zero, a f de 0 é igual a zero. Quando x for igual a 0,5, a f de 0,5 é igual a 0,5. E quando x for igual a 1, a f de 1 é igual a 1. Temos que o domínio da nossa função são todos os reais maiores ou iguais a zero. Assim, praticamente todo o nosso gráfico vai estar à direita em relação ao eixo y. Só não estará todo à direita em relação a y, pois tocará o eixo y no zero, já que quando x é igual a zero, temos que y é igual a zero. Como a imagem da nossa função também são todos os reais maiores ou iguais a zero, praticamente todo o gráfico vai estar acima do eixo x. Só não estará completamente acima, pois tocará o eixo x no zero, já que a f atinge o valor zero quando x é igual a zero. Então, pessoal, esse será o gráfico de f de x igual a x para x maior ou igual do que zero.
Agora vamos analisar f de x igual a menos x, onde o domínio da nossa função é o conjunto dos números reais negativos. Da mesma forma que fizemos anteriormente, pegamos alguns números do nosso domínio e calculamos a f nesses pontos, para marcarmos no gráfico depois. Para x igual a menos 0,5, temos que f de menos 0,5 é igual a menos 0,5. Fazendo o jogo de sinal ali, a gente tem que menos 0,5 é igual a 0,5. Para x igual a menos 1, temos que a f de menos 1 é igual a menos 1, que vai ser igual a 1. E para x igual a menos 1,5, temos que a f de menos 1,5 é igual a menos 1,5, que é igual a 1,5. Então, da mesma forma que fizemos antes, vamos marcar esses pontos no plano cartesiano para fazer o gráfico dessa função. Então, quando x for igual a menos 0,5, a gente tem que a f de menos 0,5 é igual a 0,5. Quando x for igual a menos 1, a gente tem que a f de menos 1 é igual a 1. E quando x for igual a menos 1,5, a gente tem que a f de menos 1,5 é igual a 1,5. Veja que o gráfico da nossa função estará completamente à esquerda em relação ao eixo y, pois o zero e qualquer valor positivo não fazem parte do nosso domínio. E estará também completamente acima do eixo x, pois o zero e qualquer valor negativo não fazem parte da nossa imagem. Como o zero não pertence ao domínio e nem à imagem, esse gráfico não tocará eixo algum. Então, esse será o gráfico de f de x igual a menos x para x menor do que zero. Assim, juntando os dois gráficos, o da f de x para x maior ou igual a zero e o da f de x igual a menos x para x menor do que zero, nós teremos o gráfico da função modular f de x igual a módulo de x. Então veja que juntando esses dois gráficos, esse será o gráfico de f de x igual a módulo de x. Agora vamos para o exemplo 2, onde a nossa g de x é igual a x mais 2. Dessa forma, a nossa f de x é igual a módulo de x mais 2. Então, da mesma forma que fizemos anteriormente, temos que f de x igual a g de x se g de x for maior ou igual a zero, e menos g de x se g de x for menor do que zero. Tá, mas g de x é igual a x mais 2. Logo, f de x é igual a x mais 2 se x mais 2 for maior ou igual a zero. Então, resolvendo aqui essa equação simples, aqui a gente tem que x é maior ou igual a menos 2, e f de x vai ser igual a menos x mais 2 se x mais 2 for menor do que zero, ou seja, se x for menor do que menos 2. Novamente, dividindo em duas partes para analisar o comportamento da nossa função f de x igual a módulo de x mais 2. Primeiramente, vamos analisar f de x igual a x mais 2, onde o domínio da nossa função é o intervalo fechado em menos 2 até mais infinito. Ou podemos representar o domínio como sendo um conjunto composto por todos os números reais maiores ou iguais a menos 2. Como fizemos anteriormente, escolhemos alguns valores do domínio da nossa função. Eu estou escolhendo sempre 3 valores, mas pode escolher mais se você quiser, não tem nenhum problema em relação a isso. Então vamos calcular a f nesses pontos. Para x igual a menos 2, veja que agora eu posso escolher alguns números negativos, porque o domínio da nossa função tem valores negativos, mas apenas negativos maiores ou iguais a menos 2. Assim, para x igual a menos 2, a f de menos 2 é igual a menos 2 mais 2, que é igual a zero. Para x igual a menos 1, a f de menos 1 é igual a menos 1 mais 2, que é igual a 1. Para x igual a zero, a f de zero é igual a zero mais 2, que é igual a 2. Então, marcando no plano cartesiano, temos então que quando x for igual a menos 2, a f de menos 2 é igual a zero. Quando x for igual a menos 1, a f de menos 1 é igual a 1. E quando x for igual a zero, a f de zero é igual a 2. Teremos essa forma aqui de gráfico.
Veja que ele encosta no eixo x, em x igual a menos 2, porque a f de menos 2 é igual a zero. E ele corta o eixo y em 2, porque a f de zero é igual a 2. Então, esse será o gráfico de f de x igual a x mais 2 para x maior ou igual a menos 2. Agora, para a segunda parte, nós vamos analisar f de x igual a menos x mais 2, onde o domínio é esse intervalo aqui que vai do menos 2 até o menos infinito. Então, da mesma forma, escolhemos os valores do nosso domínio. Para x igual a menos 2,5, temos que a f de menos 2,5 é igual a menos, entre parênteses, menos 2,5 mais 2. Isso vai ser igual a menos 0,5, que é igual a 0,5. Para x igual a menos 3, a gente tem que a f de menos 3 é igual a menos 3 mais 2. E menos 3 mais 2 é igual a menos 1. Então, vai ser menos 1, que é igual a 1. Para x igual a menos 5, a f de menos 5 é igual a menos 5 mais 2, que isso é igual a menos 3, que é igual a 3. Da mesma forma, vamos marcar os pontos no plano cartesiano. Quando x é igual a menos 2,5, a f de menos 2,5 é igual a 0,5. Quando x é igual a menos 3, a f de menos 3 é igual a 1. Quando x é igual a menos 5, a f de menos 5 é igual a 3. Assim, o gráfico vai ter a seguinte forma. Veja que ele não vai tocar o eixo x, porque a imagem da nossa função nunca atingirá o zero. Logo, esse será o gráfico de f de x igual a menos x mais 2 para x menor do que menos 2. Desse modo, juntando as duas partes do gráfico em uma só, concluímos que o gráfico de f de x igual a módulo de x mais 2 tem a seguinte forma. Agora, para finalizar, vamos para o exemplo 3, onde g de x é igual a x menos 2, e a f é igual a módulo de x menos 2. Fazendo o mesmo processo, vamos ter que f de x é igual a x menos 2, se x menos 2 for maior ou igual a zero. Então, resolvendo aqui essa equação aqui simples, a gente tem que x é maior ou igual a 2, e a f de x vai ser igual a menos x menos 2, se x menos 2 for menor do que zero, ou seja, se x for menor do que 2. Novamente, vamos dividir em duas partes para analisarmos o comportamento da nossa função. Primeiramente, vamos analisar f de x igual a x menos 2, onde o domínio da nossa função é esse intervalo aqui, fechado em 2 até mais infinito. Escolhemos alguns valores do nosso domínio para calcular a f nesses valores. Por exemplo, para x igual a 2, a f de 2 é igual a 2 menos 2, que é igual a zero. Para x igual a 3, a f de 3 é igual a 3 menos 2, que é igual a 1. E para x igual a 3,5, a f de 3,5 é igual a 3,5 menos 2, que é igual a 1,5. Marcando esses pontos no plano cartesiano, temos que quando x é igual a 2, a f de 2 é igual a zero. Quando x é igual a 3, a f de 3 é igual a 1. E quando x é igual a 3,5, a f de 3,5 é igual a 1,5. Assim, temos que o nosso gráfico tem essa forma. Veja que ele encosta no eixo x em x igual a 2, pois f de 2 é igual a zero. E veja que ele não vai interceptar o eixo y, pois o domínio da função são todos os números maiores ou iguais a 2. Então, esse será o gráfico de f de x igual a x menos 2 para x maior ou igual a 2. Agora, a segunda parte, nós vamos analisar f de x igual a menos x menos 2, onde o domínio é o intervalo aberto que vai de 2 até menos infinito. Então, para x igual a 1, a f de 1 é igual a menos 1 menos 2, que é igual a menos 1, que é igual a 1.
Para x igual a zero, a f de zero é igual a menos 0 menos 2, que é igual a menos menos 2, que é igual a 2. E para x igual a menos 2, a f de menos 2 é igual a menos menos 2 menos 2, que é igual a menos menos 4, que é igual a 4. Logo, marcando os pontos no plano cartesiano, quando x é igual a 1, a f assume o valor 1. Quando x é igual a 0, a f assume o valor 2. E quando x é igual a menos 2, a f assume o valor 4. Veja que esse gráfico também não vai tocar o eixo x, pois a imagem da função não contém o zero, e vai cortar o eixo y em 2, pois a f de 0 é igual a 2. Logo, esse será o gráfico de f de x igual a menos x menos 2 para x menor do que 2. Assim, juntando as duas partes do gráfico em uma só, concluímos que o gráfico de f de x igual a módulo de x menos 2 tem a seguinte forma. Para concluir, comparamos os gráficos de f de x igual a módulo de x mais 2 e f de x igual a módulo de x menos 2. Concluímos que, ao somarmos uma constante c maior do que zero, o gráfico da função modular f de x igual a x mais c é transladado c unidades à esquerda. Já ao somarmos uma constante c menor do que zero, o gráfico é transladado menos c unidades à direita. Então veja que aqui no primeiro exemplo a gente somou uma constante positiva, a gente somou aqui mais 2. O gráfico da função modular f de x igual a x mais 2, ele foi transladado 2 unidades à esquerda em relação ao eixo y. E já quando a gente somou a constante menos 2, o gráfico ele foi transladado 2 unidades também, mas agora à direita em relação ao eixo y. Então se a gente tivesse somado, no lugar de mais 2, tivesse somado mais 1, o gráfico da nossa função ele seria transladado uma unidade à esquerda em relação ao eixo y. E se a gente tivesse somado, ao invés de menos 2 aqui, tivesse somado menos 3, o nosso gráfico ele seria transladado 3 unidades à direita em relação ao eixo y. Então, pessoal, nessa aula seria isso. Espero que vocês tenham entendido os conceitos que a gente trabalhou aqui, esses primeiros casos de função modular, e na próxima aula a gente vai abordar mais alguns exemplos, vai abordar alguns outros casos aqui de função modular. Então, até a próxima aula.